Capítulo 925. A mulher mais forte. Isso é discutível. 2. Ao entrar na mansão, Victor falou alto. Meninas, temos visitas. De repente, todas aquelas auras dracônicas começaram a vir em direção a Kali e Dunskite. Isso não é nada assustador. Dunskite estava suando frio. Fufufufu. O que foi, professora? Você não consegue lidar com essas pequenas auras? Perguntou Skatashi com um sorriso no rosto. Ela estava realmente gostando da expressão da professora. Dunskite engasgou com o que ouviu de Skatashi. Quando ela ia dizer alguma coisa, as auras de repente se reuniram no mesmo lugar. Os primeiros a chegar, é claro, foram os Fulgers. Ara, essa é a professora dos professores? Perguntou Natasia. Professor do professor? Que título é esse? Perguntou Sasa. Bem, ela treinou Skatashi, que treinou vários outros seres. Então chamá-la assim faz sentido, explicou Natasia. Isso faz sentido, pensou Sasa. Você acha? Parece o título de algum filme pornô pervertido, disse Nati. Agora que você disse isso. É verdade. Carmila permaneceu em silêncio enquanto olhava para Kali. Ela é forte. Ela sentiu, satisfeita. Então, mais auras começaram a se aproximar. Dessa vez eram as irmãs Scarlet. Boron. O Jar. Pepper, você destruiu o muro. Gritou Siena. Desculpe. Ainda não consigo me controlar. Pepper resmungou enquanto se levantava do chão e criava buracos com aquele simples gesto. Já, eu não sou tão pesado assim. Porque tudo é tão frágil. Pepper, pare de lutar. Você está destruindo o lugar. Siena falou. Lacus. Me ajude aqui, implorou Pepper. Desculpe. Uma nuvem de fumaça surgiu do buraco, e uma mulher alta apareceu. Ela tinha as mesmas feições das outras. Lacus. Me ajude aqui, implorou Pepper. Lacus apenas suspirou e, com um aceno de mão, a fumaça cobriu o corpo de Pepper, e ela começou a flutuar. Obrigado, Lacus. Use suas asas, Pepper. Ah! Certo. As asas de Pepper bateram, e logo ela começou a flutuar. Lacus interrompe a fumaça perto de Pepper. Preste atenção, das 4 irmãs, você foi a que ganhou mais força física. Eu sei, mas é muito difícil. Pepper se sentia como um bebê aprendendo a andar novamente. Ao ver Victor olhando para ela com um sorriso gentil, ela corou um pouco e reclamou, porque tudo é tão frágil. Parece que estou vivendo num mundo de papel. Nem meu mangá eu consigo tocar agora. Bem, pense pelo lado positivo. Pelo menos agora você sabe como Superman se sente. Violet falou enquanto aparecia flutuando. Ao lado dela estavam Agnes Mizuki, Arune e Maria. Você está certa. Pepper pensou enquanto flutuava como se estivesse em gravidade zero. Violet olhou para Kali e um sorriso apareceu em seu rosto. Aquele sorriso parecia conter muitos significados que Kali não conseguia entender, mas ela se sentia muito desconfortável olhando para aqueles olhos violetas. Então Ruby, Aline e uma mulher alta chegaram. Diferente de Jeanne, ela estava contendo sua aura. Ela não estava tão relaxada quanto as outras garotas ainda. Por essa razão, quando Kali viu Velnora, ela abriu os olhos novamente em choque. De novo? O que há de errado com este grupo? Em apenas uma visita, já vi 2 mulheres que podem ser mais fortes do que eu, pensou ela. Mulher mais forte. Esse título era bastante questionável diante de Jeanne e Velnora. O que é isso? Pepper gritou de repente quando foi agarrada por alguém. Nunca mude, Pepper. É sempre divertido ver você. Victor falou enquanto segurava Pepper e acariciava sua cabeça. Pepper corou um pouco, e inconscientemente, sua altura voltou ao que era antes. Ela gostou de ter seu corpo completamente abraçado por Victor daquele jeito. Ela se sentia bastante protegida, mesmo sendo um dragão com o poder de destruir o mundo. Isso não mudava seus sentimentos. Ela gosta dessa sensação de proteção. Então, ela o abraçou com força e sorriu satisfeita. Ei, fique. Fique. Ela repetiu várias vezes enquanto cheirava o corpo dele. Victor apenas ria enquanto acariciava seus cabelos e às vezes tocava seu chifre e suas orelhas ligeiramente pontudas. Toda vez que ele tocava nessas áreas, o corpo de Pepper estremecia levemente. Siena, Lacus e Ruby reviraram os olhos para a atitude de Pepper. Ela gritava que era madura lá fora, mas na frente de Victor, ela sempre voltava a ser a mesma. Victor, não a estrague tanto, ela precisa crescer. Siena repreendeu. Está tudo bem, Pepper é perfeita do jeito que ela é. E a atitude de Victor atraiu os olhares invejosos de vários dragões.
O sentimento opressivo se tornou ainda mais forte do que antes, fazendo Dunsky soar como um porco esperando para ser abatido. Meninas. Violet ergueu a voz severamente e, como mágica, a sensação passou e as mulheres voltaram a olhar para Kali e Dunsky como se fossem animais raros. Isso não é nada desconfortável. Isso não é nada assustador, pensou Dunsky. Scatash apenas riu da expressão de sua professora. Ela tentava fingir ser nobre e astuta como antes, mas era impossível manter aquela atitude diante de tantos dragões. Victor. Você finalmente chegou. Uma voz melodiosa ecoou ao redor, e só essa voz fez a espinha de Kali e Dunsky arrepiar. Quando olharam na direção da voz, viram uma mulher com longos cabelos negros, usando um vestido preto que deixava suas pernas à mostra, cobertas por uma meia calça preta até a coxa. Seu rosto era muito parecido com o de Victor, mãe. Victor sorriu gentilmente. Ouvir o que Victor disse fez Kali e Dunsky olharem para Ana ainda mais atentamente. Ana sorriu gentilmente e então disse cordialmente: Você nem trouxe um presente. Eu queria um sorvete local. No momento seguinte, vários sorvetes começaram a brotar literalmente do nada. Chuva de sorvete, oba! Pepe se afastou de Victor e pulou no ar para pegar o sorvete. Desde que ele se tornou um dragão, soube a experimentar todos os tipos de comidas diferentes. Um hobby compartilhado por quase todos os antigos nobres vampiros que só bebiam sangue no passado. Quando Pepper pegou um sorvete de chocolate e começou a lambê-lo, um silêncio se instalou. O sorriso de Ana tremeu e ela quase perdeu seu rosto gentil, mas conseguiu suportar e permaneceu quieta como se nada tivesse acontecido. As órbitas oculares de Dunsky praticamente saltaram dos olhos diante de tal demonstração. Runas. Isso era runas. Runas no sentido mais puro da palavra. Essa mulher está distorcendo a realidade com runas. Ela estava pirando internamente. Ela olhou para Ana com um olhar um tanto obsessivo, o que fez com que a mulher se sentisse um pouco desconfortável. Isso é surpreendente. Mizuki murmurou enquanto pegava o sorvete e o analisava. Ela também tinha habilidades especiais que evoluíram porque ela era uma Onmyoji, mas o que Ana fez foi praticamente distorcer a realidade. Ao experimentar o sorvete, ela viu que o gosto era o mesmo do sorvete que comia quando era humana. Isso não parece ser falso. Que mulher assustadora, pensou Mizuki. Um pensamento que ecoou entre todas as esposas presentes. De fato, Velnora sentiu, enquanto analisava o sorvete com seu traje, mesmo tendo novas características, seu corpo atual não mudou muito, e seu traje era bastante maleável. Portanto, ela ainda estava vestida com seu traje tecnológico que expunha todas as curvas de seu corpo. Há uma pequena energia neste sorvete. Será este o poder de controle da realidade dos dragões de sangue? Parece que as runas estão ressoando com esse poder inconscientemente, hein? Pensou Vilnora. O poder é a fonte da energia, e as runas são o código. Dessa forma ela foi capaz de distorcer a realidade. Interessante. Ela nunca pensou que faria esse tipo de descoberta ali. Estava muito feliz por ter escolhido o Victor e confiado nele. Kali estava no mesmo estado que Dunsky. Outra mulher poderosa. Mesmo não tendo tanto poder quanto Velnora e Jeanne, seu poder era bastante problemático. Kali não pôde deixar de olhar para Victor com um novo olhar de respeito. Este homem é excepcional demais para reunir tantos amantes poderosos assim. Preciso da sua ajuda. Ana falou, admitindo sua situação complicada. Ela não podia dizer nada que isso iria acontecer. Era algo muito estranho, e ela esperava controlar isso. Eu percebi. Victor assentiu. Kaguya. Uma mulher saiu das sombras de Victor. Chefe. Você é esperta. Fugiu com o mestre. Roberta apareceu enquanto conversava com Kaguya. Depois Eve, Roberta e Natália também apareceram. Ao ver Victor, Natália não perdeu tempo, pulou em sua direção, e um rasgo no espaço aconteceu. No momento seguinte, ela estava o abraçando. Querido. Victor sorri gentilmente e acaricia a cabeça de Natália. Ele não negaria um abraço de sua amada esposa. Como você está se sentindo? Poderoso. E como se vivêssemos em um mundo frágil. Até o espaço parece frágil agora, ela comentou. É isso que significa ser um dragão. Eu adoro essa sensação. Victor assentiu. Kaguya ignorou Roberta e continuou olhando para Victor esperando por pedidos. Ela estava ansiosa para servir. Sentindo esse olhar, Victor disse, mostre o local aos nossos convidados, mas evite as áreas proibidas, e também prepare o contrato que mencionei antes. Voltarei em breve. Sim, mestre.
Victor olhou para Violette. Violette, Agnes, vocês sabem o que fazer. Deixe conosco, querida. Violette falou por si mesma e por sua mãe. Então, Victor olhou para Ruby, estalou o dedo e um item apareceu na mão dela. É isso. Um presente que dei para minha filha. Velnora e Aline olharam curiosamente para a arma, e as três mulheres inteligentes estremeceram visivelmente com as capacidades da arma. Você é louco. Como pode dar isso a uma criança? Ruby não pôde deixar de dizer que, com aquela arma, eram basicamente várias armas nucleares de poder destrutivo. Não se preocupe, ela é minha filha, ela é muito capaz. Victor falou com um sorriso. Foi nesse momento que todas as esposas aqui pensaram que quando tivessem uma filha, deveriam educar as crianças, porque Victor iria estragá-las muito. Maridos não devem mimar tanto suas filhas, isso é ruim. A matéria azul apareceu flutuando enquanto falava seriamente. Você acha? Perguntou o Victor. Sim, Vou me controlar. Por algum motivo, não posso confiar em você. A matéria azul falou com um sorriso forçado. Está tudo bem, desde que eles não destruam um planeta. Não. Não está certo. Todas as esposas pensaram, Victor. Ana o chamou. Ela queria resolver aquele problema rápido. Ah, sim. Vamos. Victor falou. Perséfone, você também vem. Victor falou com a deusa do submundo que estava sentada discretamente longe de todos. Ela apontou para si mesma, incrédula, mas quando percebeu que ele estava falando com ela, assentiu e flutuou em sua direção. Onde estão as outras deusas, atualmente no antigo panteão egípcio? Violette, que estava mais por dentro, falou. Nyx, Este e Gaia foram com eles. Nossa deusa da sorte está por perto, certo? Perguntou o Victor. Sim, ela não vai fugir tão cedo. Bom. Helena, Vaper, Vini e Lili, como está o inferno? Está tudo bem, querida. Não se preocupe, não vamos esquecer da nossa responsabilidade, garantiu Helena. Me avise se precisar de alguma coisa. Eu vou. Helena sorriu. Victor olhou para a dragão fêmea que imitava uma raposa de 10 caudas, Aruna, e o seu Kai. Eles já estão em processo de mudança. Com o meu jeito atual ficou muito mais fácil fazer as coisas. Você se arrepende? De jeito nenhum, querida. Você estava certa. Aruna balançou a cabeça em negação. A raça dos dragões era simplesmente injusta demais, especialmente a raça de Victor. Em vez de precisar treinar seus poderes novamente, seus poderes se fundiram e criaram algo ainda mais aterrorizante, sem mencionar que ela não precisava mais usar o Okyo Senjutsu. Ela podia usar diretamente a energia de seu coração de dragão, que era muito mais pura e forte, sem mencionar que devido à sua conexão com Senjutsu, ela se tornou uma espécie de dragão da natureza que podia usar a energia da árvore do mundo. Sua conexão não era tão profunda quanto a de Victor que tinha Roshan e Amara, mas ela ainda podia usar essa energia melhor do que antes. Eu te disse. Victor sorriu. De qualquer forma, tratem bem os hóspedes. Voltarei em breve. Ok. Explore o início destes dados em N0 Rubin. Sim, querido. Vários sons de confirmação foram ouvidos. Vamos, Ana e Perséfone. Sim. Perséfone falou. Ana assentiu. Capítulo 926. Um poder perigoso. Em uma sala grande e privativa, Victor estava sentado no sofá com Perséfone ao lado e Ana na frente. Primeiro, vamos testar os limites dos seus poderes e como eles são ativados. Assim, podemos ter uma ideia de como controlá-los. Victor explicou a Ana e então falou em língua dracônica. Sele o espaço até que eu remova o selo. No momento em que ele disse isso, a sala inteira foi selada, ninguém podia entrar ou sair sem a permissão de Victor. Os olhos de Ana brilharam levemente ao ver a demonstração do uso de runas com seus olhos dracônicos. Embora parecesse igual ao que ela fazia, era completamente diferente. Afinal, era óbvio que Victor tinha mais controle do que ela sobre esse conjunto específico de habilidades. Perséfone, observe atentamente. Como um dragão, isso deve ser uma experiência de aprendizado para você. Sim, Victor. Perséfone falou enquanto fechava os olhos por alguns segundos. No instante seguinte, ela os reabriu, seus olhos começando a brilhar levemente, enquanto se concentrava em usar suas novas habilidades para enxergar mais do que o normal. Esse efeito de brilho só ocorria quando alguém não dominava completamente seus poderes oculares. Se ela fosse proficiente nessa técnica básica,
O brilho em seus olhos não apareceria, e eles estariam sempre ativados, como no caso de Victor. Agora, vamos começar. Ana diz a palavra, arma. Arma. Ela falou enquanto inclinava a cabeça, confusa. No momento seguinte, várias facas de cozinha e bonecos parecidos com Victor começaram a aparecer do nada. HMMU. Ana não entendeu por que as facas de cozinha e as bonecas de Victor apareceram. A energia dela não caiu muito. O coração de dragão dela é mais forte que o da maioria, hein? Pensou Victor enquanto olhava para as facas de cozinha no chão e as bonecas à sua imagem. Só com aquela demonstração, ele conseguiu entender quase tudo relacionado ao poder de Ana, mas precisava de ainda mais testes. Bem, ela é sua mãe, Victor. Suas almas são muito parecidas, então, quando ela evoluiu, algumas de suas características predominantes passaram para ela. Roshani falou, não só o coração de dragão dela é mais eficiente, mas posso ver que ela tem uma pequena conexão com o planeta da mesma forma que Aruna. Amara explicou. Isso significa que ela pode pegar a energia que você emite e transformá-la em energia natural para usar. Victor perguntou enquanto estreitava os olhos ainda mais e olhava profundamente na alma de Ana, apenas para descobrir que Amara estava certa. Não, ela pode usar parte da nossa energia positiva e negativa diretamente. Deve ser por isso que suas runas são tão poderosas, Amara explicou. Adicione a isso a habilidade básica dos dragões verdadeiros de controlar a criação, com runas de dragão sendo sinônimos dos códigos da criação, junto com uma quantidade substancial de talento. Não é de se admirar que ela se acha tão forte que não consegue se controlar. Roshani assentiu. Ana, diga a frase, eu quero uma arma de destruição em massa. Ana hesitou brevemente em dizer isso, afinal, ela estava com um pouco de medo de machucar Victor, mas quando se lembrou de quem era o homem à sua frente, esses medos desapareceram. Seria preciso muito mais do que uma simples arma de destruição em massa para machucar Victor. Eu quero uma arma de destruição em massa. Desta vez, um pouco mais da energia de Ana foi usada. Se a classificássemos como uma porcentagem de 100% de sua energia, apenas 15% foram gastos. Uma despesa que logo começou a ser recuperada graças ao coração de dragão de Ana. No momento em que ela disse essas palavras, vários mísseis, tanques e equipamentos militares começaram a aparecer pela sala, e também um boneco muito realista de Victor, um boneco que parecia mais um golem. Perséfone arregalou os olhos ao contemplar a cena. Com sua visão dracônica, ela pôde ver claramente várias energias se unindo para realizar o desejo de Ana. Em algo tão simples, um processo tão complicado é realizado. Preciso aprender mais. Perséfone olhou ainda mais intensamente para o resultado. Enquanto isso, Victor sentiu os lábios tremerem um pouco ao ver o golem de si mesmo. Que tipo de imagem minha mãe tem de mim na cabeça? Ele balançou a cabeça internamente enquanto suspirava levemente. Querida. Isso é. Roshani ia dizer alguma coisa, mas Victor interrompeu dizendo, sim, eu sei. Os poderes dela são baseados em sua compreensão do mundo. Para ela, armas de destruição em massa são mísseis, tanques e, aparentemente, eu. Por isso, esses itens foram criados na realidade. Isso é perigoso. Ela precisa ter uma imagem exata na cabeça, ou pode criar algo terrível na realidade, disse Amara. Nem quero imaginar se esse poder estivesse nas mãos de um louco. Victor assentiu, conseguindo imaginar o cenário perfeitamente. Era por isso que os poderes que distorciam a realidade precisavam ser muito controlados, ou algo terrível poderia acontecer. Felizmente, Darling é mais forte que este poder, então nada que ela diga inapropriadamente pode ferir nossa família. Precisamos colocar runas de isolamento como esta por toda a mansão, se possível em todo o planeta. Dessa forma, se ela usar seus poderes inapropriadamente, os efeitos não se espalharão para além do espaço estabelecido, Roshani falou. Victor e Amara concordavam plenamente com ela. Por enquanto, esse poder era aceitável porque, essencialmente falando, Victor tinha o mesmo poder que Ana, e o dele era muito mais poderoso porque ele tinha Amara e Roshani dentro de si para nutrir os efeitos da distorção da realidade. Em seu nível atual de proficiência, enquanto a energia que Victor usasse fosse maior, Ana não seria capaz de anular os efeitos de sua técnica. Um exemplo disso foi que, mesmo que Ana tivesse usado suas habilidades, seus poderes não teriam deixado este espaço isolado por Victor. Explore o início destes dados em N0 Vrbin. Continue pensando nas palavras que você quer dizer e continue dizendo-as. HMM. Certo.
Ana assentiu e então começou a falar algumas palavras aleatórias que vinham da sua cabeça. Bola, fotos, fotos. Enquanto isso acontecia, Victor estava ouvindo internamente. Mas se você pensar de outra forma, Victor, até que Ana aprenda a controlar esse poder, ela não pode sair do seu lado. Afinal, você é o único forte o suficiente para impedir as consequências do poder dela, Amara falou. Victor e Roxane concordaram com Amara. O talento nato de Ana superava completamente o de todas as outras garotas nesse quesito. Ela só perdia para Victor, isso porque ele o consumia por dentro, sem mencionar que ele entendia o sistema e era um deus da mais alta ordem. Victor continha em si todas as energias essenciais para tornar a realidade mais vívida, e por ser o progenitor da raça, com memórias de vários seres ancestrais que ele consumia, sem mencionar que ele entendia o sistema, e era um deus da mais alta ordem. Se Ana tivesse acesso completo à energia positiva e negativa, se ela tivesse uma divindade relacionada às runas, e se ela entendesse o sistema da mesma forma que Victor, sua distorção da realidade poderia superar até mesmo a de Victor, e a razão para isso era simples. Em termos de RPG, Victor era um personagem com potencial em diversas áreas, enquanto Ana era uma personagem focada exclusivamente em uma área. Consequentemente, toda sua existência se concentraria em aprimorar ainda mais essa área exclusiva, mas eram muitos e se. Não fazia sentido pensar nisso agora. Ele precisava trabalhar com o que tinha, mas esse potencial existe dentro dela. Vamos nutri-la para que ela se torne alguém formidável. Victor sorriu internamente. Ele não desistiria até que ela atingisse seu potencial máximo. Felizmente, ele encontrou um professor competente para ajudar Ana com seus problemas com as runas. Skatashi, Zaladrak e Dunskai devem bastar para lhe ensinar tudo o que ela precisa. Essas três mulheres não apenas ensinariam Ana, como também aprenderiam umas com as outras e se tornariam ainda mais formidáveis, um grupo ao qual Victor definitivamente se juntaria. Está tudo bem, querida. Dunskai ainda não é nossa aliada completa, Roxane falou, e por aliada completa, ela queria dizer que não era a esposa de Victor. Está tudo bem. Mesmo que ela aprenda algo novo e tente me trair com isso, todo o conhecimento adquirido desde o momento em que entrou na minha casa será apagado da cabeça dela, e mesmo que ela armazene o conhecimento em outro lugar, o contrato garantirá que tudo seja apagado. O contrato que Victor estava oferecendo não era um contrato simples. Era um contrato feito com sua distorção da realidade trabalhando em conjunto com seus poderes da alma. Este contrato vinculava diretamente a alma do indivíduo a tudo o que estava escrito. Se Dunskai quebrar o contrato, consequências terríveis recairão sobre ela. Victor não achou isso cruel. Afinal, era essencial manter tudo em segredo dos outros panteões. A tecnologia que ela aprenderia, as runas que aprenderia, eram algo que não existia em nenhum outro panteão. Pode-se dizer que era algo exclusivo de Victor, e ele faria de tudo para que assim permanecesse. Depois de 30 minutos com Ana falando o que lhe vinha à cabeça, ela estava ficando sem ideias do que dizer. Felizmente, Victor decidiu que era hora de parar. Certo, chega, disse Victor. Ana fechou a boca e suspirou aliviada. Sentia-se bastante cansada, como se todas as reservas do seu corpo estivessem muito baixas. Ela sugou o ar como um maratonista tentando recuperar o fôlego e, no instante seguinte, todas as criações na sala desapareceram, transformando-se novamente em energia e retornando a seu corpo. Suas reservas de energia, que antes eram muito baixas, voltaram quase à metade. Interessante. Ela consegue reverter o processo inconscientemente e recuperar a energia usada. Eu nem sabia que isso era possível, Roxane falou. Victor assentiu internamente, também surpreso. Quando criava algo, normalmente não o desfazia e recuperava a energia. Ele simplesmente o apagava. Bomba de hidrogênio. Victor falou em língua dracônica, então uma bomba nuclear apareceu acima de sua cabeça, flutuando. Victor concentrou seus sentidos na bomba de hidrogênio e tentou reverter o processo. Após alguns segundos de tentativa, ele finalmente entendeu o que deveria fazer, e lentamente a bomba começou a se desfazer e a energia retornou ao seu corpo. Entendo. Então é isso que significa ser um gênio monstruoso em alguma coisa, hein? Amara falou. Enquanto Ana fazia isso naturalmente, como se estivesse respirando, Victor teve que descobrir o mecanismo por trás disso, para reverter o processo. Essa era a diferença entre um gênio e uma pessoa normal. Embora Victor fosse tudo menos uma pessoa normal, ele também era um gênio monstruoso, como Ana. Afinal,
Agora que ele descobriu o mecanismo por trás disso, ficou muito mais fácil para ele realizar o processo de reversão. Mas era fato que, se não fosse por Ana, ele não teria descoberto isso. Afinal, para Victor, não fazia diferença. Ele tinha tanta energia que não se importava em desperdiçá-la. Mas o mesmo não era possível para suas esposas. Portanto, essa técnica de reverter o processo de criação seria muito útil para eles. Perséfone, você entendeu? Sim. Eu sei. Ela observava Ana fazer os itens tantas vezes que ela mesma conseguia entender o mecanismo por trás deles. Embora entender e fazer com a mesma eficiência que Ana fosse algo completamente diferente. Ótimo. Victor assentiu satisfeito. E você, Ana? Depois de usar tanto seus poderes, você entendeu? Eu não consegui. Ana falou com o rosto ligeiramente vermelho de vergonha. Será que ela deveria entender alguma coisa? Estava tão concentrada em dizer as coisas e pensando no que dizer que se esqueceu de prestar atenção. Tudo bem, não precisa ficar envergonhada. Afinal, é algo natural. Então é mais difícil de entender. Ana apenas assentiu, mas não disse nada. Vamos começar falando sobre os fundamentos da sua técnica. Primeiro, seus poderes funcionam com base no que você acredita ser fato. Por exemplo, quando eu pedi para você dizer arma, o que apareceu? Uma faca de cozinha, e você? Ela respondeu desconfortavelmente. Sim, isso aconteceu porque no seu subconsciente você acreditava que uma faca de cozinha e eu somos uma arma, Victor, eu. Ana queria tentar se explicar, mas Victor apenas deu de ombros como se não tivesse escolha. Sua percepção não está errada. Eu sou realmente uma arma muito perigosa quando preciso. Não pense muito nisso, não estou chateado. Victor falou em tom neutro. Ana assentiu enquanto mordia o lábio. Ela queria dizer alguma coisa de qualquer maneira, queria dizer que, embora achasse que ele era uma arma, era mais como uma arma de defesa que a mantinha segura. Victor, como alguém que entendia muito bem a mãe, sabia desse pensamento que ela tinha a seu respeito. Por isso, não ficou chateado. Na verdade, ser comparada a uma faca de cozinha era bastante significativa para ela. Afinal, quando queria se defender de alguma coisa, ela sacava a faca de cozinha. Era isso que arma significava para ela. Seu poder é baseado completamente na sua própria percepção. Ele é baseado completamente na maneira como você vê a realidade, com o seu subconsciente influenciando completamente o seu poder. E isso é algo muito perigoso. Perigoso? Sim, você tem o poder de distorcer a realidade com apenas uma palavra baseada na sua percepção. O que terror significa para você? Algo assustador, como um palhaço. Victor apenas balançou a cabeça, negando os pensamentos dela. É melhor demonstrar na prática. Diga a palavra, terror, terror. Um miasma de algum tipo rapidamente deixou o corpo de Ana e se dirigiu para Victor. O poder de Ana tentou influenciá-lo de alguma forma, mas como ele era mais poderoso que a própria Ana, o poder não pôde fazer nada. Em vez disso, foi para o lado esquerdo de Victor e exibiu uma imagem vívida do corpo morto de Victor. Que, você percebeu o que acabou de acontecer? Victor falou com o mesmo tom neutro, mas que continha uma clara seriedade. Meu poder tentou fazer algo com você. Ele tentou. Ela não conseguia pronunciar essas palavras. Quando você disse a palavra terror, a coisa mais aterrorizante do seu subconsciente tentou se tornar realidade. E o que era essa coisa aterrorizante? Minha morte. Ana estremeceu com essas palavras. Como seu poder não foi capaz de me influenciar a tornar suas palavras realidade, ele criou algo como uma ilusão. Victor falou enquanto olhava para seu corpo. Ana entendeu perfeitamente a palavra influência que Victor disse. Era uma maneira simples de dizer que seu poder tentou matá-lo. Você entende o quão perigoso é o seu poder? Sim. Ela assentiu, olhando para baixo. E, eu sinto muito. Ela parou de falar quando sentiu seu corpo flutuar em direção a Victor. Victor a colocou em seu colo, acariciou seus longos cabelos negros e tocou levemente seu chifre, que era da mesma cor que o dele. Sentindo essas carícias e o calor de Victor em seu corpo, os sentimentos ruins dentro dela começaram a evaporar lentamente e, sem perceber, a criação que ela fez de Victor morrendo começou a se dissolver em energia e retornar ao seu corpo. Não precisa se desculpar. Algo assim não vai me afetar. Afinal, eu sou o mais forte. Eu só quero lhe demonstrar as consequências de usar seu poder para que você possa entendê-lo e controlá-lo. Victor levantou o queixo de Ana e a fez olhar para ele. Você entendeu, MMM?
Ela assentiu gentilmente enquanto corava levemente diante da expressão séria do filho. Ótimo. Ele assentiu satisfeito enquanto sorria. Ela corou novamente e encostou a cabeça no peito dele enquanto respirava fundo. Ao fazê-lo, inalou o aroma inebriante de seu progenitor, o que a deixou ainda mais confortável. Consequentemente, ela baixou completamente a guarda e relaxou. A aura do corpo de Ana praticamente explodiu por toda a sala agora que ela não estava mais se segurando e estava relaxada. Perséfone estremeceu levemente ao sentir uma vontade repentina de falar algumas verdades que ela estava guardando dentro de si. Isso é perigoso. Até eu consigo sentir esses efeitos, e eu nem estou no mundo real, Amara falou. Sua habilidade de fazer as pessoas serem honestas ficou ainda mais forte. Ninguém pode esconder nada dela se ela quiser saber. Provavelmente, apenas Victor e Velnorá podem resistir a esse poder em nossa facção, Roshani falou. De agora em diante, quero você comigo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até que você consiga controlar este poder, você deve permanecer ao meu lado. Entendeu? Ela sentiu. Ela não era contra capítulo 927, Amara e Roshani, o mundo interior de Victor. Roshani, você viu o que Victor disse sobre Ana? Sim, eu vi. O que você acha? Bem. Roshani olhou para aquele horror cósmico à distância. Você acha que alguém consegue superar isso? Amara permaneceu em silêncio. Como seres profundamente ligados à alma de Victor, ela sabia muito bem o quão assustador isso era. É improvável que alguém supere isso. Em termos muito resumidos, trata-se de uma entidade pura de caos tomando forma, algo completamente fora do escopo da criação. Como eu pensei. Roshani assentiu, o silêncio de Amara foi toda a resposta que ela precisava. Ana pode ser talentosa e ter muito potencial porque é mãe de Victor, mas esse potencial é muito limitado a apenas um escopo de possibilidades, se a situação. E se? Darling imaginou o que aconteceria, ela realmente se tornaria muito poderosa. Mas duvido muito que alguém supere Victor em alguma coisa. A partir do momento em que ele se tornou um deus, algo mudou nele. Algo profundo, algo que faz Victor ser quem ele é. Se não fosse por isso, eu duvidaria que algo assim existisse. Roshani disse que, como uma mulher profundamente conectada a Victor, ela era mais sensível às suas mudanças internas, muito mais do que a própria Amara, que é apenas uma novata. Então, mesmo que Ana atinja seu potencial máximo, duvido que isso possa afetar Victor. Afinal, quando ela atingir esse potencial, Victor estará mais forte, não é? Amara falou. Correto. Roshani assentiu e então disse, siga-me. Roshani desaparece e reaparece de um lugar mais profundo na alma de Victor. Amara aparece logo em seguida e pergunta, onde estamos? No lugar onde estão os poderes extras de Darling. Poderes extras. Amara engasgou enquanto olhava para o ambiente que estava repleto de energias diferentes. Poderes de seres que ele consumiu, mas nunca usou até este momento. Este lugar apareceu quando ele se tornou um deus. Tudo isso? Você está dizendo que tudo isso é um poder diferente? Sim, puta merda. Amara estava completamente incrédula. Ela olhou para o lado e sentiu as bolas de energia flutuando. O poder do tempo de Cronos, o poder vazio do filho de Erebo, a escuridão de Erebo. O poder de adaptação e a absorção dos meus antigos filhos. E muito mais. Não só isso, você está apenas olhando para as divindades. Aqui também estão os poderes demoníacos que ele absorveu na guerra. Ela flutuou em direção a um local com a Amara seguindo. Logo as duas mulheres viram o corpo de um demônio gigantesco. Diablo, murmurou Amara. Com a morte de Diablo no passado, Victor não ganhou seus poderes mais significativos, mas apenas seu conhecimento. No passado, eu achava isso estranho, mas não pensei muito sobre isso. Afinal, isso costumava acontecer. Roshani estreitou os olhos. Mas eu estava errada. Não é que Victor não ganhou seus poderes. Seu corpo não estava preparado para absorver o poder de Diablo. Por isso, ele não ganhou nenhum poder. Mas isso mudou quando ele se tornou um deus. Roshani aponta para as pernas de Diablo que desaparecem. A essência Nephilim de Diablo está sendo absorvida por Victor. Consequentemente, Darling está se tornando um ser que quebra o equilíbrio. Mas por que o sistema não está alertando você sobre isso? Perguntou Amara. Porque isso está sendo feito naturalmente, eu acho. Roshani respondeu, nem ela sabia porque o sistema não estava enlouquecendo com a existência de Victor. Ele era claramente um ser que quebrou o equilíbrio por ser um deus do caos. Minha teoria é que,
Como o processo de Victor aconteceu naturalmente, e ele foi aceito pelos dois primordiais mais autoritários, ganhando assim permissão para ter suas divindades. O sistema não está apontando como um ser que precisa ser erradicado. Ao contrário de Diablo, que tentou forçar sua ascensão de uma forma muito artificial. Ponto que irônico, o demônio primordial que queria crescer e se tornar algo maior acabou virando apenas alimento para impulsionar o crescimento de outra pessoa. É assim que a natureza é. Roxane deu de ombros. HMM. Amara olhou na direção de um local e perguntou. Roxane, o que é isso? Roxane olhou para o lugar para onde Amara apontava e estreitou os olhos. Ela flutuou naquela direção, diferentemente do espaço em branco onde centenas de poderes diferentes estavam. O que ela viu foi a imagem perfeita do que é o cosmos. Naquele cosmos havia várias pequenas estrelas, mas não foi isso que chamou a atenção das duas mulheres. E sim, duas estrelas específicas. No meio daquele cosmos havia dois sóis enormes, um sol supermassivo feito completamente de energia vermelha e um sol menor feito de energia branca. Ao olhar para o sol vermelho supermassivo, Roxane foi naturalmente atraída por aquela estrela. Assim como Amara foi atraída pelo sol menor. Essas são as divindades principais, beijinho e negatividade. Roxane murmurou. Isso não é desequilibrado. Amara franziu a testa. Sim, este aqui. Isso é um problema. Afinal, equilíbrio é essencial para tudo, perguntou Amara. Não sei, originalmente, Victor é um ser que nasceu no lado negativo da escala. Ele era um vampiro progenitor, um ser da noite. Então ele recebeu Roxane, que é uma árvore mundial de negatividade. Só recentemente, ele adquiriu algum aspecto positivo dentro de si. Você não sabe? Amara olhou para a irmã, incrédula. Roxane estreitou os olhos para Amara. Só porque eu sei muitas coisas não significa que eu saiba tudo. Aliás, você, como a suposta irmã mais velha, não deveria saber disso. Amara sentiu uma flecha perfurar seu peito ao ouvir o que Roxane disse. Mas eu nunca imaginei estar nessa situação ridícula. Eu nem sei como ele me desvinculou do meu planeta e me conectou à sua alma. Essa situação é completamente incompreensível para mim. Amara fez beicinho, triste. Tapa. Roxane dá um tapa na cabeça de Amara. O guiar. Pare de agir como uma criança. Você é mais velho que eu. Ela bufou. Tecnicamente, temos a mesma idade agora. Afinal, você amadureceu antes de mim. Amara murmurou. O que você disse? Roxane estreitou os olhos. Nada. Amara disse rapidamente. Roxane bufou novamente e disse. Você não tem nada a dizer? Bem, nosso pai sempre falava sobre a importância do equilíbrio. Por isso, a árvore positiva era enviada primeiro, para depois a árvore negativa. Dessa forma, aos poucos as duas forças vão se equilibrando e garantindo que o planeta cresça saudável, porque a árvore positiva é enviada primeiro. Roxane perguntou, as características da energia positiva, se utilizadas primeiro, influenciam melhor o crescimento do planeta. Amara toca o queixo, pensando nos ensinamentos que carrega consigo. Por isso, as árvores positivas são enviadas primeiro. Ponto bem, as propriedades da minha energia causam mais mal do que bem ao ambiente. Roxane não negou. Ela viu que se alguém quisesse criar um planeta, seria mais lógico enviar a energia que alimentaria o planeta e depois enviar a energia negativa que tem propriedades mais destrutivas. Sim. Nunca vi um caso em que a árvore negativa tenha sido enviada primeiro para criar um planeta, disse Amara. Sempre foram as árvores positivas. Seguindo essa linha de raciocínio, podemos assumir que esse desequilíbrio não é saudável. Portanto, Darling deveria comer mais deuses bons de agora em diante. Uma dieta equilibrada é sempre boa. Roxane falou, por que você está falando como se os deuses fossem lanches para Victor? E não é isso que eles são? Roxane perguntou confusa. Bem. Lembrando-se da aparência imponente da forma de dragão de Victor e do horror cósmico dentro dele. Você tem razão. Enquanto olhavam para aquele cosmos sem se aproximar, Roxane e Amara perceberam que aquelas estrelas menores eram as divindades que os deuses podiam sentir de Victor se ele assim desejasse. Eu tenho uma teoria. Vem aqui comigo. Amara voou de repente em direção ao espaço em branco. Ao ver Amara indo em direção a uma divindade, Roxane estreitou os olhos e rapidamente seguiu sua irmã, parando em frente a uma esfera transparente que parecia uma bolha de sabão. Amara tentou tocá-la lentamente. Espere, o que você está fazendo? Roxane segurou a mão de Amara. Só um experimento. Esta é a parte mais profunda da alma de Darling. Não vou deixar você fazer um experimento aqui.
Os olhos de Roxane brilharam quando ela apertou ainda mais a mão de Amara. Embora sua mão doesse muito, Amara não demonstrou: confie em mim, não quero prejudicar meu próprio planeta. Se o que tenho em mente funcionar, será benéfico para nós dois. Explique o que você quer fazer primeiro. Se minha hipótese estiver correta, esse cosmos é o espaço ativo dos poderes de Darling. Então, se jogarmos esses poderes adormecidos nesse espaço, ele não deveria ganhar uma nova divindade. Divindade não é repolho, Amara. Você não consegue vencer o tão facilmente. Bem, isso é verdade. Mas não custa nada tentar, certo? Certo, mas não use o poder do vazio. É muito perigoso. Explore o início destes dados em N0 Vrbin. Poder do vazio. O que você estava prestes a pegar? Oh! Ela engoliu em seco e se afastou daquela esfera transparente. Roxane olha alguns poderes próximos e escolhe um orbe dourado. Olhando para a esfera na mão de Roxane, Amara perguntou: o que é isso? A essência de Gabriel é apenas pura energia de luz. Não é prejudicial para Darling. Mesmo que algo aconteça, ela apenas curará a alma de Darling. Boa escolha. Amara assentiu. As duas mulheres voam novamente para o limiar dos dois territórios e, ao chegarem, Amara olha para sua irmã com um olhar expectante. Prossiga. Se isso falhar, a culpa será sua, Hugh, mas você também está participando. Mas foi ideia sua. Tudo bem. Faça logo. Ok. Roxane joga a esfera para o lado do cosmos. A esfera flutua por alguns segundos sem que nada aconteça até que, de repente, ela é puxada à força por um terrível centro gravitacional, e no momento seguinte, a esfera colide com o Sol branco. Visivelmente, o Sol branco cresce alguns centímetros. Os dois esperam mais alguns segundos, e nada acontece. Bem, ele foi alimentado. Roxane ia dizer algo, mas parou quando ouviu a irmã gritar. Incrível! Ela olha para a irmã e a vê usando a luz dos anjos em suas mãos. Como você pode usar isso? Não sei, só sinto que agora,